Eu nunca gostei de hospitais. Não pelo cheiro de éter, nem pelo som das máquinas apitando na madrugada. Não era o medo da morte, mas da solidão que pairava ali. Aquele vazio frio que se agarrava às paredes brancas e se infiltrava nos corredores silenciosos. A história que ouvi veio de um antigo colega de trabalho. Ele não falava muito sobre o passado, mas naquela noite, depois de algumas doses, ele quebrou o silêncio. Disse que nunca mais entraria em um hospital. E eu entendi o porquê. Tudo aconteceu no quarto 509. O hospital ficava no interior do país, isolado, cercado por estradas de terra e florestas escuras. Era uma construção antiga, com corredores estreitos e luzes amareladas que piscavam de tempos em tempos. O tipo de lugar que já carregava algo estranho na própria estrutura, como se guardasse segredos demais entre as paredes mofadas. Mateus era enfermeiro, trabalhava no turno da noite, percorrendo os corredores silenciosos enquanto os pacientes dormiam, ou pelo menos fingiam dormir. Ele já tinha visto de tudo ali dentro: delírios, gritos na madrugada, gente que conversava sozinha no escuro. Mas o que aconteceu no 509 não era humano. O quarto ficava no fim do corredor, afastado dos outros. Havia algo de errado com ele. A temperatura ali era sempre mais baixa e as luzes piscavam com mais frequência. Alguns funcionários evitavam passar perto, mas ninguém falava abertamente sobre isso. Naquela noite, Mateus estava sozinho no setor quando recebeu um chamado. Quarto 509. O paciente era um idoso internado há semanas, silencioso, pálido, sempre encarando o teto como se esperasse algo. Na ficha constava que não tinha família, nenhuma visita. Mas isso não era verdade. Mateus entrou no quarto. A luz oscilava, lançando sombras estranhas nas paredes. O paciente estava deitado, imóvel, os olhos vidrados no teto. "Senhor Roberto, tudo bem?" perguntou Mateus, se aproximando. O velho piscou e então lentamente virou a cabeça. Mateus sentiu um arrepio subir pela espinha. O movimento foi errado, lento demais, travado, como se o pescoço dele não estivesse funcionando direito. Foi então que ele percebeu: o velho não estava olhando para ele. Seus olhos estavam focados em algo atrás dele. Mateus sentiu um arrepio ainda mais forte. Um instinto primitivo gritou dentro dele. Ele não queria virar, mas ele virou e viu. Havia alguém no canto do quarto. Uma mulher, alta, magra demais, com a pele errada, seca, enrugada, escura como carne morta. O rosto era pálido, os olhos fundos, vazios. Ela usava um vestido hospitalar sujo, como se estivesse ali há muito tempo. Mateus abriu a boca para perguntar algo, mas ela não se moveu, apenas olhava. Foi então que o idoso sussurrou, sem tirar os olhos dela. Ela voltou. A luz piscou. Mateus piscou também, e a mulher estava mais perto. Ele recuou, o coração disparado. Aquilo não era possível. "Senhor Roberto, quem é essa mulher?" O velho não respondeu. Ele começou a chorar. Mateus tentou manter a calma. Pegou o rádio no bolso, mas a frequência estava cheia de chiados. "Eu vou chamar alguém." Ele começou a se afastar, mas então o idoso segurou seu braço com força. Os olhos dele estavam arregalados. Ele sabia. Não vire as costas para ela. Mateus congelou. Sentiu a nuca queimar. A sensação de ser observado se intensificou, como se a mulher estivesse mais perto ainda. Mas ele não podia olhar. Se olhasse, ela o levaria. Foi quando a porta do quarto se fechou sozinha. O som ecoou pelos corredores vazios, e o último som que Mateus ouviu não era humano. Foi um sussurro, baixo, rasgado. "É a sua vez." A luz piscou uma última vez, e então o quarto 509 ficou vazio. O hospital nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Mateus desapareceu sem deixar vestígios. Os colegas procuraram, as câmeras foram revisadas, mas não havia nada. Nenhum registro dele saindo do quarto 509. Nenhuma evidência de que ele tivesse deixado o prédio. Era como se tivesse sido apagado. Mas essa não foi a pior parte. Alguns funcionários começaram a notar coisas estranhas depois do sumiço dele. Pequenos detalhes, sutis no início, mas que juntos formavam um pesadelo impossível de ignorar. Tudo começou com os rádios.
As enfermeiras diziam que, tarde da noite, suas frequências eram invadidas por ruídos que não deveriam estar lá. Sons abafados, fragmentados, como uma gravação antiga sendo reproduzida dentro do próprio hospital. E entre os chiados, uma voz, baixa, sufocada. Uma voz que pedia ajuda. Alguém? Aí, o terror se espalhou como um vírus silencioso. Alguns fingiam que não ouviam. Ignoravam o rádio e continuavam suas rondas. Outros, mais curiosos ou mais tolos, tentavam responder. Mas ninguém nunca conseguia. A frequência simplesmente sumia. Era como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse sair dali. E então as coisas pioraram. Uma noite, uma enfermeira chamada Raquel foi escalada para cobrir o turno da madrugada. Ela não queria estar ali. Desde o desaparecimento de Mateus, o hospital parecia errado. Os corredores estavam mais escuros, os sussurros nos rádios mais frequentes. E o quarto 509. A porta ficava sempre entreaberta. O paciente idoso, o Sr. Roberto, ainda estava lá. Mas algo nele havia mudado. Antes, ele era apenas um homem fraco, esperando a morte em silêncio. Agora, ele sussurrava. Ninguém sabia o que ele dizia, mas ele falava o tempo todo, encarando o teto, os olhos arregalados, a pele pálida como papel velho. Naquela noite, Raquel recebeu um chamado. 19. Ela tentou ignorar. Tentou se convencer de que era um erro, que alguém tinha apertado o botão de emergência por engano. Mas o chamado se repetiu. Das 9. 509. 509. Ela prendeu a respiração. O rádio em sua cintura chiava. Foi quando ouviu a voz. Não era a de Roberto. Era a voz de um homem. Baixa, sufocada. Raquel, não entre aí. O rádio caiu de sua mão. Ela reconhecia aquela voz. Era Mateus. A enfermeira congelou. O suor escorria frio pela nuca. Seu coração martelava no peito, cada batida ecoando como um tambor de guerra dentro do crânio. Então, a porta do quarto 509 se abriu sozinha. Um gemido longo, arrastado. O ar ali dentro estava gelado, pesado. Sr. Roberto estava na cama, mas agora ele não estava sozinho. No canto do quarto, a mulher estava ali. A mesma figura de vestido hospitalar sujo, pele seca, olhos fundos demais. Ela olhava diretamente para Raquel. E então, sorriu, um sorriso. Largo, trêmulo, como se não soubesse como fazer isso direito. Raquel sentiu os músculos travarem. O ar sumiu de seus pulmões. A mulher abriu a boca e sussurrou. Mas a voz que saiu não era dela. Era a voz de Mateus. É a sua vez. A luz piscou e Raquel gritou. O hospital inteiro ouviu. Mas, quando os outros enfermeiros chegaram, ela não estava mais lá. Apenas o rádio dela foi encontrado no chão, ainda chiando. E entre os ruídos, alguém ainda pedia ajuda. O desaparecimento de Raquel foi o último prego no caixão do hospital. A administração tentou encobrir o caso, mas não havia mais como ignorar o óbvio. Primeiro Mateus, agora Raquel. O quarto 509 estava sugando pessoas. Ninguém mais queria trabalhar no turno da noite. Enfermeiros pediram demissão. Médicos fingiam que o setor não existia. Os corredores ficaram mais vazios, os sussurros nos rádios mais intensos. E o pior de tudo, a mulher do 509 agora andava pelo hospital. Pacientes relataram ter visto uma figura magra parada no canto de seus quartos durante a madrugada. Funcionários sentiram dedos gelados tocarem suas costas enquanto andavam pelos corredores escuros. E todas as noites, alguém ouvia um sussurro nos ouvidos, mesmo quando estavam completamente sozinhos. Mas nada foi pior do que o que aconteceu naquela última noite. A recepcionista do plantão, uma mulher chamada Denise, era nova no hospital. Não sabia de toda a história. Não sabia dos desaparecimentos, dos rádios com vozes impossíveis, das pessoas que olhavam para a escuridão e nunca mais eram vistas. Ela estava sozinha na recepção quando ouviu o chamado. 9. A voz no rádio veio arrastada, como se lutasse para sair. Ela não respondeu. Apenas olhou para os lados, confusa. Não havia mais ninguém no andar. E 109. O tom era mais forte agora. Denise suspirou. Pegou o rádio e apertou o botão. Aqui é Denise, recepção. Precisa de algo no 509? O rádio chiou. O frio subiu por suas costas.
Foi então que ouviu um som de respiração, rápida, baixa, atrás dela. Ela se virou tão rápido que quase caiu da cadeira. Nada. O corredor estava vazio. Apenas as luzes piscavam lentamente, como se zombassem dela. E então, o rádio chiou mais uma vez. Dessa vez, uma única palavra saiu como um sopro arrastado. Ajude-me. A voz era de Raquel. O medo arranhou seu peito como garras afiadas. Ela não deveria se meter nisso. Mas algo naqueles sussurros, algo parecia real. Denise pegou uma lanterna e caminhou até o corredor. O hospital inteiro parecia morto. As luzes piscaram novamente. O rádio emitiu um último chiado. E então, as portas dos quartos começaram a se abrir sozinhas, uma por uma. Lentamente. Ela quis correr, mas seu corpo não obedecia. Quando chegou ao 509, percebeu que a porta já estava aberta. O quarto estava completamente escuro. Um vazio absoluto, como se a luz ali dentro fosse devorada. Ela ergueu a lanterna, tentando iluminar algo, qualquer coisa. E então viu Mateus e Raquel estavam lá. Mas eles não eram mais eles. Seus rostos estavam distorcidos, os olhos fundos, vazios, as bocas abertas em um grito silencioso, como se suas almas ainda estivessem presas dentro daquelas cascas mortas. Atrás deles, a mulher. Ela era mais alta agora, muito mais alta. A sombra dela se estendia pelas paredes como raízes de algo antigo, algo que crescia e se alimentava de quem ousasse pisar ali. E então, ela se moveu. Rápido. Demais. Antes que Denise pudesse reagir, ela já estava na frente dela. O ar sumiu. O peito queimou. A mulher abriu a boca. E a voz dela não era dela. Eram todas as vozes. Mateus, Raquel, Senhor Roberto. Todos os que foram levados. Todos os que ainda estavam lá. É a sua vez. As sombras explodiram do chão, do teto, de todos. Os lados. E então, nada. O hospital foi fechado dias depois. A ala do 509 simplesmente deixou de existir. Os arquivos sobre Mateus, Raquel e Denise desapareceram. O prédio foi demolido. O terreno, abandonado. Mas quem passa por lá à noite ainda pode ouvir um rádio chiando. E, entre os ruídos, um pedido de ajuda. Não era apenas o cheiro estagnado de antisséptico ou o brilho pálido das lâmpadas fluorescentes piscando acima dos corredores intermináveis. Não eram as sombras ao longo das paredes, nem o silêncio do turno da madrugada, quebrado apenas pelo bip intermitente dos monitores cardíacos. Era outra coisa. Algo invisível. Algo que fazia os pelos da nuca se arrepiarem e os pulmões se encherem de um ar mais denso que o normal. Júlio sentiu isso no instante em que casou seu primeiro. Plantão noturno como enfermeiro naquele hospital afastado, no interior do estado. Estavam acostumados a hospitais. Corredores vazios, quartos fechados, pacientes gemendo em seus leitos. Mas ali parecia diferente. E tudo começou no quarto 213. Passava das 3 da manhã, quando o interfone do posto de enfermagem tocou. Júlio esteve sozinho na recepção, tomando um café matinal enquanto revivia os prontuários. Ele não esperava nenhuma chamada naquele horário. Atendeu. Sim, o que pegou fez sua espinha congelar. Respiração. Não é uma simples respiração cansada de um paciente idoso. Era uma respiração distorcida, irregular, úmida, como se os pulmões estivessem enchendo e esvaziando de um jeito que não deveria ser possível. Alô? Insistiu. A linha ficou muda. Ele checou o visor. A chamada viera do quarto 213. Olhou o prontuário ao lado do telefone. O 213 estava vazio. O paciente que ocupa aquele leito, um idoso em estado terminal, havia falecido 2 dias antes. Deveria estar trancado. Deveria estar em silêncio. Mas uma luz vermelha piscando no interfone indicava que alguém, ou alguma coisa, estava chamando de lá.
Júlio engoliu em seco e pegou uma lanterna. A noite estava calma demais, como se o próprio hospital estivesse com a respiração. Caminhou até o corredor longo e branco, sentindo o eco dos próprios passos. O ar ficou carregado de um cheiro de mofo e remédio azedo. Quando chegou à porta do 213, ela estava entreaberta. Ele sabia que deveria estar fechado. A luz dentro do quarto piscava intermitente, lançando sombras tremeluzentes nas paredes. Júlio hesitou, mas forçou a si mesmo a entrar. O quarto estava vazio, mas alguém mexia na cama. Os lençóis estavam revirados, formando um buraco fundo no colchão, como se algo invisível ainda estivesse deitado ali. Havia riscos na cabeceira da cama, profundo, marcados na madeira, como se unhas ou algo pior tivesse raspado ali durante muito tempo. Então ele viu. No painel ao lado da cama havia um monitor ligado, o eletrocardiograma, e a tela não estava vazia. Os gráficos mostravam tristezas cardíacas. Alguém ali estava vivo. Júlio olhou ao redor. Seu corpo inteiro começou a tremer. Então, ele ouviu, baixo, abafado, mas vindo de dentro do quarto, um sussurro. Não era uma voz normal. Era como se muitas vozes ouvissem sussurrando ao mesmo tempo, como um coro de segredos antigos, misturando-se ao ruído do monitor cardíaco. Ele girou sobre os calcanhares, varrendo o quarto com a lanterna. Mas não havia ninguém. Ele ainda está aqui. A inspiração veio de trás dele e Júlio congelou. O ar ficou frio, como se o quarto tivesse sido sugado para um espaço onde o tempo não existia. Uma lanterna piscou. E no último segundo antes da luz apagar, ele viu. A cama não estava mais vazia. Havia algo nela. Não era um paciente. Não era humano. Era uma forma contorcida. Um corpo esquelético preso sob os lençóis. Os olhos fundos como crateras, a pele cinzenta e enrugada, os dedos longos demais, afundados no colchão, e a boca. A boca era enorme. Ela se abriu, revelando um buraco negro, como se não houvesse apenas um vazio eterno. Então trabalhei. Júlio sentiu seu corpo travar. O som não era apenas um grito. Era todas as vozes do hospital gritando ao mesmo tempo, reverberando dentro de sua mente. Lanterna caiu no chão. O quarto inteiro estremeceu. E então, o silêncio voltou. Quando Júlio piscou, a cama estava vazia novamente. Mas o monitor cardíaco ainda mostrava os sofrimentos e no vidro da janela, não o acorde. Algo no hospital não dorme mais. E Júlio agora sabia disso. O vidro da janela continuou embaçado, as palavras não o acorde ainda visíveis na superfície fria. Júlio recuou, sua respiração curta, o coração martelando contra as costelas. O monitor cardíaco ao lado da cama ainda exibe prejuízos. Estava vivo ali, mas a cama estava vazia. Ele se abaixou para pegar a lanterna que havia caído, as mãos trêmulas. A luz oscilava, falhando, como se algo invisível estivesse drenando sua energia. E então, um barulho, olhando debaixo da cama. Era um arrastar lento, algo raspando contra o chão. Pequeno, mas inquietante. Júlio engoliu seco. Cada instinto dentro dele gritava para não olhar. Mas ele sabia que não poderia simplesmente ignorar. Com a lanterna tremenda na mão, ele se abaixou lentamente. O feixe de luz deslizou sob a cama. Nada tão escuro. E então, duas mãos saíram das sombras. Mãos humanas, magras, pálidas, dedos longos demais, unhas sujas e descascadas. Elas se arrastaram pelo chão frio, tateando como se procurassem algo. Júlio sentiu o estômago afundar. Aquelas mãos não estavam presas a nenhum corpo. Os dedos se esticaram, e antes que pudessem tocá-lo, ele tropeçou para trás, batendo contra a mesa de equipamentos. O monitor cardíaco piscou violentamente, os corações acelerando como se algo estivesse enlouquecendo. Tonto bip, bip, bip. Uma cama rangeu. Júlio se declarou no mesmo instante. O lençol da cama, que antes estava jogado, agora estava esticado, como se alguém tivesse planejado deitar ali. Mas não havia ninguém. Ou havia? O monitor cardíaco zerou. O traço reto se estendeu pela tela, emitindo o som agudo de morte clínica. O ar ficou denso. O cheiro de mofo e algo apodrecido invadiu suas narinas e então a voz veio. Você o concordou. Baixa, rouca, sussurrada bem atrás dele.
O corpo de Júlio ficou rígido. Ele sentiu a presença. Algo quente e úmido soprando sua nuca. O cheiro pode crescer. Ele se transformou lentamente. Nada. Mas a porta do quarto, que antes estava entreaberta, agora estava fechada. E não foi ele quem fechou. O pânico começou a tomar conta. Ele tentou abrir uma porta. Trancado. A luz do quarto piscou violentamente, jogando sombras distorcidas contra as paredes. O bip do monitor parou de repente, substituído por outro som. Respiração. Forte. Pesada. Vindo de dentro da sala. Júlio sentiu o corpo gelar. O som vinha da cama. Ele sabia que não devia olhar, mas esqueci. E o lençol começou a se mexer sozinho. Algo se contorce por baixo dele. Pequenos espasmos como se alguém estivesse acordando. O ar ficou mais frio. Então, com um movimento lento e sufocante, o lençol começou a escorregar para fora da cama, revelando algo abaixo dele. Primeiro, veio a mão. Magra, de pele escurecida, dedos retorcidos. Depois o braço, o ombro, a garganta, mas a cabeça. A cabeça estava virada ao contrário. Os olhos estavam abertos, profundos e escuros, fixos em Júlio. A boca se abriu muito além do que deveria ser possível. E um som saiu. Não é um grito, não é um gemido. Era um som errado, grave, reverberando. Dentro de Júlio, como se a própria estrutura do quarto estivesse prestes a colapsar. Ele caiu para trás, batendo contra os armários. O quarto começou a escurecer, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dele. A sugestão voltou, mas agora em todas as sugestões, ele não dorme mais. Ele quer você. Uma criatura foi anunciada da cama. Os movimentos eram errados, espasmódicos, como se os ossos estivessem quebrados a cada passo. Júlio tentou gritar, mas nenhum som saiu. As luzes piscaram uma última vez, e então o quarto foi engolido pela escuridão. O silêncio absoluto caiu, e a única coisa que restou foi o som da respiração ao seu lado. O silêncio no quarto era absoluto, denso, sufocante. Júlio estava paralisado. Ele não via nada, mas sentiu. A coisa estava ali. O som da respiração respiratória ecoava ao seu lado. Quente, moldada, doente. Ele queria fugir, precisava fugir. Mas seus músculos estavam congelados, como se a escuridão ao redor dele fosse mais que uma ausência de luz, como se tivesse peso. Então algo encostou em seu ombro. Um toque frio, ossudo. Os dedos tocaram levemente sua pele, como se quisessem sentir seu calor. E então arranharam. O corte foi fino, mas profundo. Uma linha de ardência queimando sua pele. Ele arfou, sentindo o sangue escorrer lentamente pela clavícula, e a coisa sussurrou. Não foi uma palavra. Foi um som arrastado, um murmúrio cheio de vozes misturadas, um coro de suspiros que intencionalmente invadiram sua mente. E então as luzes voltaram. Por um único segundo, o quarto 213 brilhou em claridade crua. E Júlio viu. A coisa estava na sua frente. Seu rosto era uma máscara de carne retorcida, olhos escuros como crateras abertas, a boca um buraco negro pulsante que se esticava até o peito. Seu corpo era esquelético, coberto por uma pele cinza esverdeada cheia de fendas, como se algo tentasse sair de dentro dele. E as mãos? As mãos ainda estavam em seu ombro. Mas agora havia muitas mãos, mãos saindo da parede, mãos brotando do chão, dedos deformados se arrastando para perto dele, subindo pelas pernas, pelo tronco, puxando-o para dentro da escuridão. Júlio trabalhou, mas ninguém ouviu. A porta atrás dele estava aberta. Era a única saída. Mas entre ele e a porta estava a coisa. Ela sorriu. Um sorriso longo, impossível. E então enviei um e-mail para ele. Júlio não pensou. Ele apenas correu. A coisa se lançou sobre ele, os dedos afundando em sua carne como garras afiadas. O quarto se distorceu ao seu redor. O teto ficou mais alto. As paredes se fecharam como se o hospital estivesse engolindo tudo. Mas Júlio viu a porta. Ela ainda estava aberta. Se ele conseguiu passar, ele se tocou por ela. E então, Júlio caiu no chão. Mas não era o corredor do hospital. Ele olhou ao redor, ofegante, o peito queimando. Ele estava no quarto 213. O mesmo quarto. Mas agora,
Do outro lado, era igual. E ao mesmo tempo, não era. As paredes estavam amareladas, cobertas de manchas escuras que deixavam sangue velho misturado com algo pior. O chão estava úmido. Os móveis eram os mesmos, mas foram deixados para apodrecer por décadas. A cama ainda estava ali, e nela havia um corpo. Não é uma criatura. Um corpo humano, ele mesmo. Júlio estava deitado ali, os olhos abertos, mortos, vazios, a boca entreaberta como se tivesse gritado até o último fôlego. Ele tropeçou para trás, sentindo o ar ficar mais pesado. Então, viu o reflexo no vidro. O quarto do hospital real, o quarto onde ele estava antes, e viu a si mesmo, não o corpo morto. Ele viu a porta do outro lado se fechar, e do outro lado ele ainda estava lá, mas não era ele. O reflexo girou lentamente para encará-lo, e sorri. Não seu sorriso, o sorriso da coisa. A porta se fechou. E Júlio. Entende, ele não tinha escapado. A coisa saiu no lugar dele. Ele agora era parte do quarto, e ninguém nunca mais o encontraria. Do lado de fora, o hospital sofre normalmente. O enfermeiro Júlio nunca mais foi visto. Os médicos procuraram entender o que aconteceu. Apenas uma ficha dele estava ali. Nenhum vestígio, nenhuma gravação, nada. Mas então, 3 noites depois, o interfone tocou na recepção. A enfermeira do turno atendeu. Sim, respiração, molhada, doente. Ela olha para o visor. A chamada vinha do quarto 213. Mas ele estava vazio. E algo estava acontecendo. A noite estava abafada e imóvel, como se o próprio ar estivesse esperando algo acontecer. O hospital ficava em uma estrada isolada, cercado por árvores mortas e uma neblina espessa que tornava impossível ver o horizonte. Nenhum som de carros, nenhum grilo, nenhuma brisa. Apenas o leve zumbido das lâmpadas fluorescentes nos corredores. Gustavo estava no turno da noite. O plantão era calmo, mas ele odiava estar ali. Algo naquele hospital o incomodava. Não eram os pacientes. Não eram os barulhos dos monitores cardíacos ou das seringas estalando sob a pressão dos dedos. Era o silêncio nos andares vazios. Ele não era o único a notar. A equipe evitava certos corredores, principalmente o setor desativado do 3º andar. Ninguém falava sobre isso. Era um daqueles segredos que todo mundo conhece, mas finge não existir. Na recepção, Jonas, o segurança, estava inquieto. Olhava constantemente para a tela das câmeras de vigilância, franzindo a testa. As câmeras do 3º andar estão falhando de novo. Gustavo sentiu um arrepio. Problema técnico? Jonas não respondeu. Apenas apontou para a tela. Era a visão de um corredor escuro. O sinal tremia, criando estática. Mas entre as falhas da transmissão, havia algo lá. Uma sombra imóvel, parada no meio do corredor. Muito alta, muito errada. Gustavo sentiu o peito apertar. O som da tela zumbindo. Ficou mais alto, mais distorcido. E então, a sombra se mexeu, lenta, arrastando-se, na direção da câmera. E então a tela ficou preta. Jonas engoliu em seco e se levantou. Eu não fico aqui sozinho. Gustavo tentou rir, mas o som saiu fraco. Ele nunca acreditou nessas coisas. Até agora. Foi. Quando o hospital inteiro parou, os monitores dos pacientes apagaram. Os alarmes silenciaram. O gerador de emergência não entrou em ação. O hospital morreu. E então, a única coisa que quebrou o silêncio foi o som de um suspiro vindo do 3º andar. Um suspiro longo, lento, de algo que tinha acabado de acordar. O silêncio no hospital não era normal. Era um silêncio morto, como se o próprio tempo tivesse sido sufocado. Gustavo sentiu a pele se arrepiar quando os monitores dos pacientes desligaram ao mesmo tempo. As luzes piscaram uma última vez, e então tudo mergulhou em completa escuridão. O único som era o suspiro. Ele vinha do 3º andar, longo, profundo, próximo. Gustavo e Jonas se entreolharam.
imersos naquela penumbra opressiva. O segurança agarrou o rádio na cintura, apertando o botão de comunicação, mas só obteve estática. Isso é alguma pegadinha? Jonas murmurou, sua voz oscilando entre raiva e pavor. Gustavo tentou pegar o celular no bolso, mas a tela também estava morta. Nenhum sinal, nenhuma luz. Nada funcionava. Foi então que os gritos começaram. Primeiro foram distantes. Um som abafado vindo dos quartos. Depois, um por um, os pacientes começaram a gemer e gritar, como se algo estivesse os sufocando no escuro. E então, as portas começaram a bater. Uma, depois outra, depois todas ao mesmo tempo. O hospital inteiro pulsava, com um terror invisível. Jonas sacou a lanterna e a apontou para o corredor. A luz tremulava, revelando as portas do pronto-socorro batendo sozinhas, como se algo invisível estivesse tentando sair. Isso não pode estar acontecendo, Jonas murmurou. Foi quando eles ouviram os passos, vindo do terceiro andar. Não, eram passos normais. Eles eram arrastados, pesados, como se algo imenso estivesse se movendo sobre um chão que não foi feito para suportá-lo. Cada passo fazia os sons no hospital mudarem. Primeiro os gritos cessaram. Depois as portas pararam de bater. O hospital prendeu a respiração. E então veio o sussurro. Baixo, mais claro. Uma voz deformada, falando de dentro de suas cabeças. Venham. Jonas e Gustavo congelaram o rádio. De Jonas emitiu um ruído, como se algo tentasse falar através dele. A voz saiu distorcida, quebrada. Se... não vierem, nós vamos buscar. Um estalo. O rádio explodiu em faíscas. Jonas jogou o aparelho longe e pegou a arma no coldre. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Mas Gustavo sabia. Isso estava acontecendo. E a única maneira de sair vivo dali era subir para o terceiro andar. A escuridão do hospital não era apenas a ausência de luz. Ela se movia, respirava, sussurrava, coisas sem sentido no silêncio absoluto. Gustavo e Jonas estavam paralisados diante do elevador parado, o brilho vacilante da lanterna tremendo em suas mãos suadas. Os passos no terceiro andar haviam cessado. Agora só havia silêncio, e o silêncio era pior do que qualquer som. Jonas segurava a arma como se aquilo fosse suficiente para deter o que quer que estivesse lá em cima. Gustavo sentiu a pressão invisível em seus ombros. Algo os queria ali. O elevador não funcionava. Restava apenas a escada. Eles subiram. Cada degrau rangia, como se gritasse para eles voltarem. O corredor do terceiro andar era diferente dos outros. As paredes pareciam mais estreitas, os tetos mais baixos, o ar mais pesado. O cheiro metálico de sangue estava impregnado. As portas dos quartos estavam todas abertas. Camas vazias, lençóis revirados. Nenhum paciente. A luz da lanterna iluminou algo no final do corredor. Havia alguém ali, um homem alto, magro, de jaleco branco, parado diante de uma porta. Seu rosto estava encostado na madeira, como se escutasse algo do outro lado. Jonas ergueu a arma. Ei, o homem não se mexeu. A lanterna revelou detalhes grotescos. O jaleco estava sujo de sangue seco, os cabelos desgrenhados, as mãos cobertas de cortes profundos. Foi então que ele virou lentamente a cabeça. Seus olhos eram vazios, sem pupilas, apenas órbitas escuras e afundadas. Sua boca abriu em um sorriso rasgado demais para ser humano. E então ele sussurrou. O doutor está esperando. A porta atrás dele se abriu sozinha. Jonas puxou o gatilho. O estampido da bala ecoou no corredor. Mas o homem não se moveu. Não havia ferida. Não havia sangue. O sorriso se alargou. E então ele se dissolveu. Seus ossos estalaram, a pele encolheu, e ele caiu como um saco vazio no chão, evaporando em uma poeira escura. A porta aberta agora revelava um único quarto iluminado por uma lâmpada tremulante. No centro do quarto havia uma cama ocupada. Um homem idoso estava deitado, ligado a uma máquina que não deveria estar funcionando, já que o hospital inteiro estava sem energia. Ele virou a cabeça devagar e sorriu para eles. Vocês vieram. A voz era a mesma do sussurro nas escadas. Gustavo e Jonas não conseguiam se mexer. O velho continuou.
Eu esperei tanto tempo. O monitor cardíaco acelerou. As luzes piscaram violentamente. E então, ele inspirou profundamente. O hospital inteiro tremeu. Os gritos voltaram de todos os lados. Portas bateram. Vidros estouraram. As sombras começaram a descer do teto, escorrendo como fumaça líquida, cobrindo as paredes. O velho abriu os olhos e Gustavo viu o vazio absoluto dentro deles. O sussurro final veio direto em seus ouvidos. Agora. Vocês fazem parte disso. As luzes se apagaram de vez. A última coisa que Gustavo viu antes de tudo se tornar escuridão foi o velho levantando da cama e o hospital inteiro gritando junto com ele. Na manhã seguinte, quando a equipe do turno diurno chegou, encontraram o hospital vazio, sem pacientes, sem funcionários, sem corpos. Todos os registros das câmeras mostravam apenas corredores vazios, exceto uma coisa. Na recepção, sobre a mesa do segurança, havia uma fita de gravação, e nela, apenas um som: o último suspiro do hospital. Havia algo errado naquele hospital. Dizem que certos lugares guardam as memórias da dor, da morte, do sofrimento. Alguns absorvem essas energias como esponjas e nunca mais se livram delas. Foi o que Elias percebeu na terceira noite de plantão. Ele não era médico nem enfermeiro. Apenas um segurança que aceitara aquele emprego porque pagava bem e não exigia muito. O hospital ficava no interior do estado, afastado da cidade, um prédio antigo e cinzento, onde as paredes pareciam sempre estar úmidas e impregnadas com o cheiro acre de éter. O hospital já havia sido uma ala psiquiátrica décadas atrás, mas agora era apenas uma unidade geral, ou pelo menos deveria ser. A primeira coisa estranha que Elias notou foi o quarto 309. Ninguém falava sobre ele. Ele ficava no final de um corredor deserto, afastado dos demais quartos. Todas as portas no hospital tinham placas indicando os nomes dos pacientes internados. Mas no 309 havia apenas uma placa em branco, e a porta estava sempre trancada. Na segunda noite de turno, ele perguntou a um dos enfermeiros, um cara mais velho chamado Mário, sobre aquele quarto. Quarto 309? Mário desviou o olhar. Não tem ninguém lá. Então por que está trancado? Mário apenas coçou a barba desconfortável. Foi desativado. Esquece isso. Elias não perguntou mais nada. Mas algo dentro dele começou a incomodar. Uma sensação de que aquele quarto não estava vazio. Na terceira noite, a estranheza se intensificou. Elias fazia sua ronda habitual quando ouviu passos. Corredores hospitalares têm um som próprio. Passos ecoam diferente ali dentro. E o som que ele ouviu não vinha de um paciente ou enfermeiro. Os passos eram arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço, os pés raspando no chão de azulejo. E vinham do corredor do quarto 309. Ele tentou ignorar. Mas então, as luzes piscaram. Seu rádio chiou. Um barulho seco soou pelo corredor. Alguém bateu na porta do 309 3 batidas lentas. O som reverberou nos corredores vazios. Elias congelou. Seu primeiro pensamento foi que alguém tinha entrado lá. Talvez um paciente perdido? Mas Mário dissera que aquele quarto não era usado. Tem alguém aí? Ele chamou sua voz mais trêmula do que gostaria. Silêncio. E então, a porta destrancou sozinha. O trinco girou. A madeira rangeu. O cheiro de mofo escapou do quarto, misturado com algo mais doce, algo errado. Elias deu um passo para trás. A luz piscou novamente, e por um breve instante ele viu uma sombra no meio do quarto, alta, encurvada, imóvel. Os olhos abertos demais para serem humanos. O corredor inteiro ficou gélido. O suor de Elias se misturou ao frio, enquanto a porta começou a abrir lentamente. E então, do nada, a porta bateu violentamente. O som ecoou pelo hospital como um trovão. Elias correu. Não olhou para trás.
Seu peito subia e descia, enquanto ele tentava recuperar o fôlego, encostado na parede do outro lado do corredor. Quando olhou novamente, a porta do 309 estava fechada como se nunca tivesse se movido. Mas havia algo novo ali. Uma marca na porta. Uma marca de mão. Uma mão grande demais, pressionada do lado de dentro. Elias sentia o suor escorrer pela nuca. Mas o frio dentro daquele corredor fazia sua pele arrepiar de uma forma quase doentia. O hospital estava mergulhado em um silêncio absoluto. Mas ele sabia que não estava sozinho. Seus olhos estavam fixos na marca de mão na porta do 309. A impressão era de que os dedos haviam sido arrastados, como se alguém tivesse pressionado a palma contra a madeira e deslizado lentamente para baixo. As marcas não eram de suor nem de sangue. Eram escuras, esverdeadas, como se a podridão debaixo da pele de alguém tivesse manchado o material. Elias forçou os olhos a desviarem, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas um erro de pintura, umidade, qualquer coisa que não envolvesse o que ele achava ter visto. Mas então ele ouviu o sussurro, baixo, vindo de dentro do quarto. Me ajude. O som foi como um choque elétrico pelo corpo de Elias. Ele deu um passo para trás, com a respiração presa. O corredor parecia menor, sufocante. A voz não era humana. Ela era arrastada, como se tivesse sido rasgada da garganta de alguém que não falava há décadas. Ele não conseguia se mover. Foi então que a maçaneta girou. Primeiro, devagar. Depois, com mais força. Algo lá dentro queria sair. Elias sentiu seu estômago revirar. Ele deveria correr. Devia dar as costas e nunca mais olhar para aquela porta. Mas seu corpo não obedecia. O rádio em seu cinto chiou. Elias. A voz no rádio não era de ninguém do hospital. Era a mesma voz que vinha de dentro do quarto. A maçaneta girou outra vez e começou a descer sozinha. Elias finalmente conseguiu se mexer. Ele girou nos calcanhares e saiu dali tão rápido que nem percebeu que sua mão tremia ao segurar o rádio. Ele correu pelo corredor, virou à esquerda e atravessou a porta dupla que dava na ala principal do hospital. O cheiro de desinfetante e produtos químicos o atingiu em cheio. O hospital parecia normal. Enfermarias silenciosas. Alguns médicos, de plantão, enfermeiros passando com pranchetas. Mas ele sabia que nada estava normal. No posto de enfermagem, Mário, o enfermeiro mais velho, estava organizando algumas fichas. Quando viu Elias, seu rosto ficou tenso. Você viu, não viu? Elias arregalou os olhos. Viu o quê? Mário respirou fundo, os dedos segurando a prancheta com força. Então olhou para os lados como se quisesse se certificar de que ninguém estava ouvindo. E então sussurrou. O que está dentro do 309? Um nó apertou o estômago de Elias. Aquele quarto deveria estar vazio. Deveria... Mário abaixou a voz. Mas não está. O enfermeiro se inclinou mais perto. Seus olhos estavam fundos, como se ele não dormisse há dias. Dizem que, anos atrás, o hospital usava o 309 como sala de confinamento para os pacientes mais agressivos. Ele engoliu seco. Mas teve um deles que nunca saiu. Elias sentiu a garganta fechar. O que quer dizer? Mário suspirou, como se o peso daquela informação fosse insuportável. Quero dizer que ele ainda está lá. O sangue de Elias gelou. Isso é um hospital. Ele tentou manter a voz firme. Se existisse um paciente internado naquele quarto, alguém saberia. Mário levantou os olhos lentamente. Então, Elias percebeu. Os olhos do enfermeiro estavam assustados. Não é um paciente. O ar pareceu sumir da sala. Elias sentiu que algo estava os ouvindo. Foi quando as luzes piscaram novamente. E ao fundo do corredor, bem longe, na escuridão que levava ao quarto 309, alguém estava parado, alto, esquelético. Os olhos não piscavam. A boca se movia, murmurando algo que Elias não conseguia ouvir. O hospital inteiro pareceu prender a respiração. O ar ficou pesado, denso, carregado com um frio que se infiltrava nos ossos. Elias não conseguia desviar o olhar do ser parado no final do corredor. A figura era alta demais, magra demais, com membros longos e desproporcionais. A pele parecia seca, repuxada, como se tivesse sido esticada sobre um corpo sem carne. Mas o pior eram os olhos, ou a falta deles. Apenas buracos negros e fundos,
que pareciam sugar toda a luz ao redor. E a boca, ela se movia. Murmurava algo que Elias não conseguia ouvir. Então, a coisa deu um passo à frente. O coração de Elias martelava no peito. Ele tentou correr, mas seus pés estavam colados ao chão. Mário, ao seu lado, prendeu o fôlego. Não olha! Ele sussurrou, os olhos arregalados de pavor. Se você olhar por muito tempo, ele te vê de volta. Elias queria obedecer, mas era tarde demais. O som veio rastejante e úmido, como algo se arrastando pelo chão do lado de dentro da sua mente. Me ajude. A voz não veio do corredor. Veio de dentro dele. E então, as luzes piscaram violentamente. Quando a iluminação voltou, a figura não estava mais no corredor. Estava atrás de Elias. O hálito gélido roçou sua nuca. Um cheiro de podridão e carne apodrecida entrou em suas narinas. E então a coisa sussurrou no seu ouvido. Não deveria ter aberto a porta. O mundo virou de cabeça para baixo. Elias sentiu o chão sumir. As paredes se dissolveram em escuridão. Um zumbido ensurdecedor preencheu sua cabeça. Ele tentava respirar, mas o ar parecia grosso, como se estivesse se afogando. Sua visão ficou turva. Ele piscou e percebeu que não estava mais no hospital. Ele estava dentro do quarto. 309. O quarto era pequeno, apertado. As paredes cobertas de arranhões fundos, como se alguém tivesse tentado escavar a saída com as próprias unhas. O cheiro de mofo e sangue impregnava o ar. E então ele viu o reflexo no vidro da janela. Mas não era o dele. Era de alguém que não deveria estar ali. A figura magra e contorcida o observava pelo vidro. Mas não apenas isso. Ela fazia o mesmo. Que ele, se ele piscava, a coisa piscava. Se ele respirava, ela respirava. Então Elias percebeu. Não era um reflexo, era ele mesmo. Ou pelo menos o que ele se tornaria. Uma dor insuportável explodiu dentro de sua cabeça. Gritos ecoaram, distantes e distorcidos. Seu corpo começou a queimar de dentro para fora, como se algo estivesse tentando se infiltrar nele, tomar sua pele, sua voz, seu nome. Ele tentou se mexer, mas sentiu mãos invisíveis puxando seus braços, suas pernas. O quarto 309 não queria que ele saísse. E então, no meio do seu desespero, ele viu. No canto mais escuro do quarto, sentado no chão, havia um homem. Ou o que restava de um homem. A pele estava grudada aos ossos, os olhos fundos, vazios, a boca eternamente aberta em um grito silencioso. Era o primeiro paciente, ou melhor, o último. Elias tentou gritar, mas o som morreu na garganta. Ele sabia. Sabia que ninguém nunca saía do 309. As luzes piscaram uma última vez. E no hospital, Mário olhava para a porta do quarto 309, agora fechada e selada. O nome de Elias havia desaparecido da ficha de funcionários. Ninguém mais lembrava dele. Ninguém sabia que ele existiu. Mas se alguém parasse para ouvir nas madrugadas mais escuras, poderia escutar batidas na porta do quarto 309 e um sussurro desesperado. Me ajude. Havia algo de errado naquele hospital. Mateus sabia disso no instante em que cruzou a porta de entrada. O cheiro de éter e desinfetante impregnava o ar, mas por trás dele havia um odor sutil, algo doce e pútrido, como carne deixada ao sol por tempo demais. Ele não queria estar ali. Mas quando seu primo Lucas sofreu um acidente e foi transferido para aquele hospital no interior do estado, não havia escolha. Os corredores eram longos e estreitos, iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam de tempos em tempos. As paredes de um branco doentio estavam manchadas em alguns pontos, como se algo tivesse sido limpo apressadamente. Mateus caminhava pelo corredor vazio, sentindo uma opressão estranha no peito. Não era apenas um hospital. Era um lugar onde as coisas erradas não eram consertadas. Eram escondidas. No caminho até o quarto de Lucas, passou por várias portas semiabertas. Em algumas, pacientes jaziam imóveis, respirando com dificuldade. Em outras, havia camas vazias, lençóis amarrotados, como se alguém tivesse saído dali às pressas. A recepcionista lhe disse que Lucas estava no quarto 303. Quando chegou à porta, parou. Um arrepio percorreu sua espinha. A maçaneta estava suja. Não de poeira, nem de marcas de dedos, mas algo escuro, vermelho, sangue seco.
Mateus respirou fundo e abriu a porta. Lucas estava deitado na cama, os olhos fundos, a pele pálida. Um soro gotejava ao lado e os aparelhos bipavam lentamente. Seu primo parecia exausto, como se não dormisse há dias. Porra, Lucas! Mateus se aproximou, tentando esconder o choque. O que aconteceu com você? Lucas levantou a cabeça, os olhos arregalados. Shhh! Ele sussurrou, o rosto tomado por um pavor absoluto. O quê? O que foi? Você não deveria ter vindo. Mateus franziu a testa. Claro que eu deveria, cara. Você está internado. Lucas segurou seu braço com força. Você não entende. Eles sabem que você está aqui agora. Um calafrio subiu pelo corpo de Mateus. Quem? Lucas olhou para a porta, depois para o teto. Suas mãos tremiam. Os que não podem sair. Antes que Mateus pudesse perguntar o que aquilo significava, um som ecoou pelo corredor. Passos arrastados. Não eram de um médico, nem de uma enfermeira. Eram lentos demais. Mateus se virou para olhar pela fresta da porta entreaberta. A luz do corredor piscava. E então ele viu uma sombra parada na porta do quarto 305. Não era um paciente, nem um funcionário. Era algo errado, alto, magro. O corpo coberto por um tecido fino e sujo, como um lençol de hospital empapado de sangue. O rosto não tinha rosto, apenas uma pele esticada, onde deveria haver olhos e boca. A coisa se virou lentamente, como se soubesse que estava sendo observada. Mateus prendeu a respiração. A luz piscou, e a coisa não estava mais lá. Mas ele sentiu. Algo estava respirando atrás dele. Lentamente ele virou a cabeça. Lucas estava chorando. A boca tremia e seus olhos arregalados fitavam o vazio atrás do primo. Não olhe, Mateus, não olhe. Mateus não conseguiu evitar. E foi quando ele viu a mesma silhueta, dentro do quarto agora, parada ao lado da cama. O ar ficou pesado. Um cheiro horrível tomou conta do lugar, carne queimada e mofo. Mateus tentou correr, mas o corpo não respondia. E então a coisa falou. Baixo, raspado. Você também está doente. Mateus sentiu dedos gelados tocarem sua nuca. Os olhos de Lucas reviraram. E a luz piscou uma última vez. Depois, escuridão. Mateus abriu os olhos para um teto amarelado e rachado. O cheiro de mofo e sangue seco ainda impregnava suas narinas, e por um segundo ele não sabia onde estava. Mas então ele lembrou. A coisa no quarto. O rosto sem traços. A voz raspada sussurrando. Você também está doente. Seu corpo estava dormente. Algo apertava seu braço. Algo apertava sua cabeça. Ele tentou se mexer, mas seus membros estavam amarrados. Não se mexa. A voz veio da escuridão. Mateus girou a cabeça o quanto conseguiu e viu uma figura no canto do quarto. Um homem magro, vestindo um jaleco encardido e amarrotado. Ele usava óculos pequenos e redondos, e seu rosto era comprido, pálido, como se tivesse vivido tempo demais dentro daquelas paredes. Mas o que realmente perturbava era seu sorriso, fino, tenso, fixo demais. O senhor sofreu uma crise. A voz do homem era calma, quase gentil. Mas estamos cuidando de você. Mateus tentou soltar os braços, mas as correias eram firmes. O quê? Eu não sou paciente? Meu primo Lucas, ele está no quarto 303. O homem inclinou a cabeça para o lado como um animal curioso. Não há nenhum Lucas no quarto 303. O estômago de Mateus revirou. Você está mentindo. O homem não piscou. Todos aqui são pacientes. Mateus puxou as amarras com força, sua respiração acelerando. O homem recuou 2 passos e fez um gesto com a cabeça. E então, Mateus percebeu que não estavam sozinhos. Havia algo atrás do homem. Na penumbra do quarto, encostada na parede, uma figura alta e imóvel. A coisa sem rosto. O mesmo lençol sujo e encardido cobria seu corpo esquelético. Os braços, longos e magros, pendiam ao lado do corpo, e o peito subia e descia de um jeito errado, como se tentasse imitar a respiração humana. Mas não era humano. Mateus sentiu a bile subir pela garganta. O homem de jaleco continuou sorrindo. Está na hora do tratamento. Mateus se debateu com todas as forças. Mas então a coisa se moveu, e tudo ficou preto. Quando Mateus voltou a si, sentiu o frio intenso na pele. Estava deitado em um corredor escuro.
O chão de azulejos brancos estava coberto de poeira e manchas amarronzadas que ele sabia que eram sangue. As lâmpadas acima piscavam fracas, iluminando apenas partes do corredor, deixando o restante na penumbra. Seu corpo doía, mas ele não estava mais amarrado. Ele se levantou devagar, sentindo o peso do medo em cada célula do seu corpo. Onde estava? Como tinha saído daquela sala? A única resposta veio com um som, um sussurro. Você precisa sair daqui. Mateus congelou. O som veio de dentro da parede. Virou-se devagar e viu uma pequena grade de ventilação, enferrujada e escura. Algo atrás dela se movia. Corra, antes que ele venha. O coração de Mateus martelava dentro do peito. Quem? O doutor. A lâmpada acima piscou violentamente, e Mateus ouviu passos ao fundo do corredor. Algo estava vindo, algo grande. Ele não esperou para descobrir o que era. Correu. Os corredores pareciam intermináveis, virando em ângulos impossíveis. Portas fechadas, à esquerda e à direita. Cada uma delas numerada com placas antigas e enferrujadas. Ele passou pelo quarto 303. A porta estava aberta. Mateus parou. Seu coração gritou para que continuasse correndo, mas algo dentro dele o obrigou a olhar. O quarto estava vazio. A cama de hospital estava ali, os lençóis sujos e revirados, o suporte de soro tombado ao lado. Mas Lucas não estava lá. Havia apenas algo escrito na parede, rabiscado com unhas. Ele nos vê, ele nos escolhe, ele não deixa ninguém sair. Mateus cambaleou para trás, sentindo o desespero sufocar sua garganta. E então, os passos pararam. Bem atrás dele, seu corpo inteiro se arrepiou. Algo estava respirando no seu pescoço. O cheiro de carne queimada e mofo o envolveu. Devagar, ele virou a cabeça e viu os óculos redondos, o jaleco encardido, o mesmo sorriso fixo, tenso demais. Você fugiu do tratamento, Mateus. A boca do doutor se abriu mais do que deveria, expondo dentes podres e muitos deles. Mateus gritou, mas não havia ninguém para ouvir. A enfermaria estava cheia de almas perdidas, e agora, ele era uma delas. Mateus correu. Os corredores se alongavam, pareciam se esticar como um pesadelo sem fim. O ar pesado, o cheiro de mofo e sangue impregnado nas paredes, o som dos próprios passos ecoando como uma batida frenética de tambor. Mas, atrás dele, outros passos soavam mais altos, mais pesados. Ele estava vindo, o doutor. Você precisa do tratamento, Mateus. A voz arranhava o silêncio. Eu posso consertá-lo. O tom era calmo, quase gentil, mas a intenção por trás era monstruosa. Mateus virou uma esquina, tropeçando, batendo contra uma maca abandonada que deslizou e bateu na parede. O corredor, diante dele, terminava em um elevador antigo. Sua porta de aço refletindo a luz pálida e piscante das lâmpadas que mal conseguiam se manter acesas. Ele apertou desesperadamente o botão. Nada. Venha comigo. Eu posso fazê-lo esquecer. A voz estava perto demais. Mateus olhou para trás e viu. O doutor estava a poucos metros, parado no meio do corredor, a cabeça inclinada em um ângulo errado, os óculos pequenos refletindo um brilho doentio, mas o sorriso não era mais humano. Os lábios esticados até as bochechas, abrindo-se em uma boca larga demais, expondo dentes podres, afiados como vidro quebrado. E ele não estava sozinho. Ao seu lado, as coisas sem rosto emergiram das sombras. Pele pálida e fina como um tecido, os corpos longos e desarticulados, os braços pendendo de maneira antinatural. Eles respiravam, tentando imitar o som da vida, mas seus pulmões não pertenciam a este mundo. Mateus não conseguia se mexer, apenas aceite. O doutor sussurrou. A porta do elevador abriu com um tilintar metálico. Mateus se jogou para dentro, apertando qualquer botão que viu. As portas começaram a se fechar, mas não rápido o suficiente. Mãos pálidas e longas surgiram do escuro, se estendendo para agarrá-lo. Ele se encolheu contra o fundo do elevador, sentindo as unhas rasparem seu braço. Mas no último segundo, as portas se fecharam, esmagando os dedos da coisa antes de desaparecerem completamente. O elevador começou a descer, rangendo como se estivesse prestes a desabar. O peito de Mateus subia e descia em desespero.
Ele havia escapado? O silêncio dentro do elevador era sufocante. O visor marcava os andares descendo lentamente. 5, 4, 3, 2. O alívio começou a se formar em sua mente, até que as luzes apagaram. O elevador parou. O coração de Mateus congelou. Na escuridão, algo respirou ao seu lado. Baixo. Próximo. Muito próximo. A tela do painel brilhou fracamente por um segundo. E então, ele viu o reflexo no metal polido das portas. Alguém estava atrás dele. Mateus abriu a boca para gritar, mas mãos geladas agarraram sua garganta, puxando-o para trás. Ele acordou deitado em uma maca. Seus braços e pernas estavam amarrados. O cheiro de desinfetante e carne apodrecida o sufocava. Tentou se mover, mas as tiras de couro apertaram seu corpo. Ele sentia a umidade pegajosa no tecido sob sua cabeça. Algo estava encharcando o colchão. A respiração dele acelerou quando percebeu onde estava. O centro cirúrgico. Luzes pálidas brilhavam acima, e ele mal podia ver o teto por causa do vapor quente que subia ao seu redor. Vapor? O som de metal raspando ecoou na sala. Mateus virou a cabeça. O doutor estava ali, dessa vez, sem o jaleco. O corpo magro e pálido era coberto por cicatrizes e costuras grotescas, como se sua pele tivesse sido remendada muitas e muitas vezes. Ele segurava um bisturi. Vamos começar o tratamento. Mateus se debateu, puxando os braços, chutando as pernas. Não, não. Me solta. O doutor inclinou a cabeça para o lado, os óculos refletindo a luz fria da lâmpada acima. Você já está aqui há tanto tempo, Mateus. Ele aproximou o bisturi do peito de Mateus, encostando a lâmina gelada na pele. Você não lembra? Mateus sentiu o metal arranhar sua pele, um filete de sangue escorrendo. Então, o doutor pegou um espelho pequeno e segurou acima do rosto. De Mateus, o que ele viu não era ele. O rosto refletido era pálido, esquelético, os olhos afundados em órbitas escuras, a pele marcada por pontos cirúrgicos. E então ele lembrou. Ele nunca foi visitar Lucas. Ele sempre esteve ali. Ele era um dos pacientes. A boca do doutor se abriu demais e a lâmina do bisturi cortou. Naquela noite, um enfermeiro caminhava pelos corredores do hospital. Ele passou pelo quarto 303 e sentiu um arrepio. A cama vazia estava coberta por lençóis revirados. O soro ainda gotejava, mas ninguém havia sido admitido ali há anos. O enfermeiro se virou para sair, mas parou. Na porta, rabiscado com unhas, ele nos vê. Ele nos escolhe. Ele não deixa ninguém sair. O enfermeiro sentiu um arrepio e, ao fundo do corredor escuro, viu uma silhueta alta de jaleco branco, observando-o.